Aqui uma pessoa sonhou 2 vezes que era filha adotada e nos sonhos ela chorava muito. O que isto quer dizer? Ela pergunta. Bem, pode ser que numa vida passada a pessoa tenha sido filho adotado e não tenha sido muito bem tratado e guarda esta recordação. Muitas vezes nós podemos ser filhos adotados para que tenhamos oportunidade de reconhecer a verdadeira paternidade, que é a paternidade única. Então, se a gente demora muito para liberar os pais terrenos, se a gente demora muito para aprender que somos todos irmãos e filhos do único, então, se isto fica muito demorado, se a gente resiste muito a isto, em uma certa encarnação, a gente vem numa posição incômoda com respeito aos pais ou sem pais, para que a gente seja ajudado a se liberar desta forma pensamento e a se ajustar melhor na realidade desta filiação espiritual. Por que nós nos preocupamos tanto com as tarefas? O serviço é necessário, mas a rotina não é. Bem, o sol nasce todos os dias e declina todos os dias. As estações do ano vêm 4 vezes por ano. Então existe rotina e existe rotina. Assim como o sol nasce todos os dias, e vem à noite todos os dias, nós temos também tarefas que acompanham esses ritmos. Aqui não deveria haver preocupação pelas tarefas, mas deveria haver um ritmo, uma ordem para se suprir as necessidades no plano físico. E o sentido espiritual de se ter esta rotina, entre aspas, o sentido espiritual de nós querermos manter esta ordem, este equilíbrio, esta regularidade nas ações, isto é parte do yoga do karma. Isto é, enquanto nós cumprimos certas coisas ordenadamente no plano físico, nós vamos equilibrando os nossos débitos passados. Quando nós não trabalhávamos regularmente, quando os outros trabalhavam para nós, todos nós devemos ter isto no karma, não? Em um mundo onde existe o conceito de trabalho pesado e de trabalho que não é pesado, não há quem não tenha karma neste sentido. Então, quando nós chegamos em uma encarnação mais ou menos equilibrada, deste ponto de vista, é muito bom que espontaneamente, naturalmente, sem sermos obrigados, voluntariamente, que trabalhemos, que cumpramos tarefas que naquela encarnação nós eventualmente não precisaríamos cumprir. Então, aqui, por exemplo, neste grupo, há muitas pessoas que, do ponto de vista material, se vivessem a vida delas lá fora, não precisariam trabalhar. Poderiam ter vários empregados para fazer todas as coisas para elas. No entanto, elas vivem aqui trabalhando com nós todos. Isto é um equilíbrio kármico que a pessoa está fazendo, ou por ela mesma, que deve ter algo a equilibrar e, portanto, veio parar aqui, onde todos trabalham igualmente. Então, ela vem parar aqui para um equilíbrio kármico ou para servir a humanidade, porque o karma da humanidade, nesse sentido, é muito irregular. Então, alguém que não precise mais trabalhar, vem trabalhar para equilibrar o karma da humanidade como um todo, para ajudar a equilibrar este karma.
Então este Karma Yoga tanto serve para nós, quanto serve para o karma em geral do mundo e do planeta. Realmente não se sabe como se faria para ter uma vida diária ordenada sem que houvesse a rotina diária bem organizada. Uma pessoa gostaria de saber o que é o Agni Yoga e como exercitá-lo no dia a dia de forma prática. Bem, assim como o Karma Yoga é aquela disciplina que nos leva a equilibrar o nosso karma e equilibrar o karma do planeta e da humanidade quando estamos a serviço. O Agni Yoga é aquela disciplina que ajuda a que a chama divina, o fogo divino, desperte em nós, porque nós somos também feitos de fogo. O nosso ser interior, a nossa essência é fogo, é desta natureza, fogo imaterial. Então esta chispa divina está dentro de nós e ela é para ser despertada, é para ser desenvolvida. E esta disciplina do Agni Yoga, ela é aquela que estimula este fogo interno, esta chispa divina, e este fogo vai dissolver obstáculos de muitos tipos para o desenvolvimento do ser, principalmente obstáculos mentais, que nós sabemos como existem fortes formas, pensamentos, existem mentes muito cristalizadas, e isto, na mente coletiva, faz um efeito meio paralisante. Então, o Agni Yoga, ou esses que desenvolvem este fogo interno, que deixam esta chispa se expandir, esses dissolvem esses impedimentos no mental coletivo. Agora, o que nós podemos fazer na prática para isto ir se dando, ou para isto ter um espaço aberto para acontecer, é nós irmos dissolvendo os nossos laços com o passado. Nós irmos rejeitando as nossas ligações com aquilo que é convencional, com aquilo que é a convenção social, a convenção humana, para que a gente possa ser instrumento para o surgimento de algo novo e desconhecido. Então, se nós ficamos muito apegados às coisas conhecidas, às coisas que já conhecemos, isto não é bem a energia do Agni Yoga. A energia do Agni Yoga é nós darmos como resolvido aquilo que é conhecido e partirmos para o desconhecido e nos abrirmos para novas experiências ou para um outro crescimento. Nós temos um livro que diz respeito a isto tudo como energia, um livro Agni, que se chama Segredos Desvelados. Ali em Segredos Desvelados se fala do centro planetário Iberá, e é este Iberá que lida com este tipo de fogo. É este centro Iberá que corresponde ao Agni Yoga. Agni Yoga era um nome antigo para este mesmo trabalho. E a versão moderna disto, a visão de hoje disto, está nos Segredos Desvelados, lá na parte que diz respeito a Iberá. E aqui, por falar em fogo, há 2 sonhos sobre fogo e que têm este sentido. Em um deles, um hospital estava pegando fogo e a qualquer momento este hospital iria desmoronar. Sim, um sonho nosso, ele tem a ver com muitas coisas, com coisas que são conscientes e com coisas que não são conscientes.
Então, se uma pessoa sonha com o hospital que estava pegando fogo e queria desmoronar, isto deve ter um sentido para a própria pessoa, um sentido pessoal, individual para ela, como deve ter um sentido mais amplo. E se a pessoa está ligada a um grupo, pode ter também um sentido grupal, como pode ter um sentido universal. Dentro de um mesmo sonho estão embutidos vários sentidos. E nós podemos então captar algum deles. Agora, este hospital pegando fogo tem a ver, sim, com o grupo, porque é como se o grupo já tivesse na idade ou já estivesse na situação de poder curar a si mesmo. Porque a cura somos nós mesmos que fazemos, sobre nós mesmos. Então, um grupo, inclusive um grupo que estuda atributos de cura, um grupo que numa reunião estuda um conjunto de leis de cura, de atributos, então nós como grupo já devíamos ir assumindo a nossa própria cura. Não só a nossa cura individual, a nossa cura pessoal, como a cura grupal. Então isto é esse hospital pegando fogo. Isto é, todo grupo espiritual tem um lado hospitalar, tem um aspecto de hospital. Isto é, tem um aspecto de pessoas que estão sendo resgatadas, tem um aspecto de pessoas que estão sendo tratadas, curadas, tem o aspecto espiritual de pessoas que estão desenvolvendo o seu mundo interior. Tem vários aspectos um grupo espiritual. Este aspecto do grupo ser um hospital, isto já estaria no tempo de nós irmos transcendendo. De nós irmos transcendendo e de nós irmos aplicando já tudo aquilo que recebemos, já tudo aquilo que desenvolvemos em função da cura da humanidade. Vocês sabem que há quase 10 anos atrás foi escrito um livro aqui chamado A Cura da Humanidade. E há mais de 10 anos também foi escrito um livro chamado Hora de Curar. Quer dizer, nós estamos na hora de curar. Não sei quanto tempo ainda nos resta de prazo para sermos pacientes. Pacientes no sentido de clientes de médicos, não de ter paciência. Porque ter paciência precisaremos sempre, com nós mesmos principalmente. Mas isto é uma situação que está para ser transcendida. O planeta trabalha a sua própria cura, a humanidade precisa de cura, e aqueles seres que são mais conscientes também vão curando a si próprio, vão se resolvendo, e cada um deve saber como ir se resolvendo. Ir se resolvendo não é nada de extraordinário. Ir se resolvendo é cancelando, eliminando, jogando fora tudo que é supérfluo em si, tudo que é inútil, tudo que não é essencial. Isto é ir se limpando, ir se purificando. E isto é esse hospital pegando fogo, que deve ser um alívio muito grande para a pessoa que sonhou. Agora, a outra pessoa que sonhou também com esse incêndio, esta outra pessoa teve consciência de que foi muito aliviada. Ela passou algumas noites no núcleo Soim e lá ela sonhou com um ambiente muito amplo em que ela ia várias vezes de uma extremidade à outra, que era a contraparte do núcleo Soim nos planos sutis. E à medida que ela fazia este percurso de uma extremidade à outra do núcleo, se liberando de muita coisa, ela sentia muita serenidade. Mas aí, de repente, pela janela do quarto onde ela estava, ela viu um edifício estalando em chamas de todos os lados, um verdadeiro incêndio. Logo que ela viu isto,
ela entrou naturalmente em um estado de silêncio e de oração profunda, como ela nunca antes havia conhecido. Então, é mesmo necessário que certos resíduos, certas coisas sejam queimadas em nós, para nós podermos sentir esse estado de silêncio, esse estado de oração, enfim, este clima positivo. E uma pessoa pergunta: se uma pessoa doente pode ser um curador? E se pode ser um curador, por que não cura a si mesmo? Sim, o que nós curamos a nós mesmos, em primeiro lugar, é a nossa cura profunda, é a nossa ligação que deve ser refeita, que deve ser reconstruída com os nossos núcleos internos, com os nossos núcleos superiores. Então, isto nós temos que fazer. Esta cura interior, esta cura interna, esta ligação, cabe a nós fazer. E quem faz esta ligação torna-se um curador. Quem faz esta ligação tem a possibilidade de estimular os demais a fazerem esta ligação. Agora, se uma pessoa doente pode ser um curador, depende de que doença é. Se é uma doença física, karma do corpo físico, ela pode trabalhar em cura interior. Agora, se ela não passou por cura interior, aí ela não pode trabalhar em cura interior. Então precisa ver que tipo de doença é. Se é falta de cura interior, aí ela não pode. Agora, se ela precisa de cura física, aí este é outro plano, este é outro nível que não impede que o indivíduo trabalhe com cura interior. Uma pessoa diz que os filhos dela, de 22 e de 18 anos, apesar de serem éticos e bons, perdem tempo longe da vida espiritual. E se há uma forma de fazê-los se interessar por essa busca, ou se isto só vem individualmente quando tem que vir. E ela pergunta se há possibilidade de se transferir para essas pessoas o interesse pela vida espiritual. Não. Neste código genético atual, nós não podemos transferir a ninguém coisas espirituais. Neste código genético, nós herdamos coisas, mas materiais. Então, pelo código genético, podem vir várias hereditariedades para nós, mas não espirituais. É no próximo código que a humanidade terá, é na próxima etapa da humanidade que vai haver esta hereditariedade espiritual. É que estas faculdades espirituais vão passar de um para o outro. Isto faz parte do próximo código, mas não deste que está aí. E essas pessoas que ela está citando, que são éticos e bons, mas que não se interessam pela vida espiritual, podem ser pessoas que estão nas últimas etapas da vida comum. Porque na vida comum, que não é vida do espírito, que é a vida da personalidade, ou a vida da sociedade, nesta vida comum existem certos estágios nos quais o indivíduo já está se preparando para entrar num outro tipo de vida. Então, há pessoas que ainda estão nesta vida convencional, como estes dois que ela cita, que é uma vida que obedece a ritmos estabelecidos pela consciência da maioria. Então, na vida comum, a gente vive conforme a consciência da maioria. Os ritmos da vida, os costumes, os hábitos, tudo é regido pela média da consciência de todos. A vida comum não é a vida de ninguém individualmente. A vida comum é uma vida de todos, é uma média daquilo que é a consciência da massa, que é a consciência de um grupo muito grande, ou de toda uma civilização.
E as características desta vida comum, porque a vida comum não é a vida de ninguém, não é a vida verdadeira, individual de ninguém, a característica é a inércia, é esta falta de disposição para evoluir, esta falta de disposição para se desapegar das coisas, para se transformar, não há uma energia para isto. Na vida comum existe uma inércia de um estado estabelecido que não se rompe. Então, isto é inércia. E o desejo dos bens materiais. E você está depositando nos bens materiais a esperança, depositando nos bens materiais o motivo da sua segurança. Isso tudo faz parte da vida comum. E faz parte da vida comum também a gente viver em função de atender às próprias vontades, de satisfazer os próprios apetites. Vocês veem, uma pessoa até viaja para comer uma coisa que ela quer comer lá num restaurante lá fora. Isto é a vida comum. É uma pessoa que faz um movimento por causa de um apetite, que faz um movimento por causa de um gosto, por causa de um hábito. Se nós damos muita ênfase para isto, se a gente vai se entregando muito a esta inércia, a este desejo de bens materiais, a essa satisfação de apetites, de desejo, se a gente não lida com isto com habilidade, e se isto começa a nos tomar, nós entramos num caminho que se chama um caminho de corrupção. Corrupção quer dizer, começamos a fazer as coisas, a usar as coisas que são contrárias à nossa consciência, que não fazem parte da nossa consciência atual, do nosso nível de compreensão. E claro que egoísmo, porque se você fica vivendo em função de coisas que você deseja, você aí vai se tornando egoísta, um ser que fica fazendo as coisas em função de si próprio. E a vida comum procura perpetuar estas estruturas. Vocês veem que os meios de comunicação mantêm esta vida comum em foco, procura perpetuar esta estrutura. E isto acaba deformando o indivíduo, porque antes dele ser um membro da vida comum, ele buscava a sua felicidade, o seu equilíbrio, a sua harmonia internamente, dentro de si mesmo. Quando ele entra na vida comum, ou quando ele está sob a influência da vida comum, ele vai esperar isto tudo do mundo, ou vai esperar isto tudo dos outros, ou vai esperar isto tudo dos bens materiais, da vida material. E vai ficar dependente do amor humano. Então, a vida comum mais feliz, que mais se desenvolve, é aquela que chega ao amor humano. Então, na vida comum, quem ama humanamente é aquele que chegou num certo desenvolvimento. Mas todos nós sabemos que o amor humano não libera o indivíduo e que o amor humano não faz com que aquela chama divina, aquela chispa divina, possa, no momento adequado, surgir ou desenvolver. O amor humano satisfaz uma série de lados do indivíduo, mas o amor humano prende o indivíduo, cerceia o desenvolvimento interno e o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Então, esta vida comum, a maioria está nisto. E existem aí vários estágios. Agora, se dois seres, como este de 22 anos e este de 18 anos, se dois seres estão na vida comum e já têm ética, e já são bons, já são corretos, então podem estar nas últimas etapas deste tipo de vida. E transcendendo esta vida comum, transcendendo esta situação,
nós entramos num outro tipo de existência. Isto é, nós começamos a nos dedicar, começamos a nos interessar, começamos a dirigir a nossa energia e a nossa intenção da forma mais pura possível ao plano evolutivo. Procuramos nos informar, procuramos saber, ou quando chega esta informação para nós, nós acolhemos e vemos o que faz parte do plano evolutivo. E se nós conseguimos ver isto, porque na vida comum é muito difícil ver isto, porque a vida comum é um enevoamento, mas nas últimas etapas começa-se a entrever aspectos do plano evolutivo. E se nós acolhemos estes aspectos, se nós nos deixamos desenvolver no sentido de colaborarmos com este plano, então pode acontecer uma graça, pode acontecer uma ajuda espiritual, um clareamento que vem dos níveis superiores e que nos ajuda a ingressarmos nesta consciência maior, nesta consciência daquilo que deve ser. Mas isto é uma graça. Primeiro, o movimento dentro da vida comum é de nós querermos emergir desta massa ignorante, desta massa que não vê as coisas. E aí, este desejo, se é sincero, esta aspiração, isto conta com uma graça. E esta graça, então, é como se nos permeasse, é como se nos envolvesse por uma nova consciência. E esta nova consciência, então, começa a nos penetrar, nós vamos reconhecendo isto, mas isto é uma graça. Isto não é feito só com a vontade. E quem está interessado nesta vida maior, quem está inclinado para esta evolução superior, sabe muito bem que a única coisa que ele fez para estar ligado com isto é ter desejado abandonar a vida de todos. Única coisa que ele fez. Porque no momento em que ele desejou, que ele buscou não viver como todo mundo vive, esta é a parte dele. Porque isso ninguém pode obrigá-lo a fazer. Se ele, a uma certa altura, não quer mais viver como todo mundo vive, e isto é sincero, então aí vem a graça. Aí uma outra consciência permeia o indivíduo. E na medida que ele se confirma, esta consciência que o permeou, que o envolveu, vai penetrando. Esta consciência vai então penetrando e ele vai aos poucos se tornando esta consciência. À medida que esta consciência o compenetra e que ele aceita esta consciência, que ele se identifica com esta consciência, então a alma já está também despertando, já está no caminho deste despertamento e esta alma então aspira consagrar-se ao plano evolutivo, consagrar-se às leis superiores e à vida superior. Então aqui tem duas etapas na evolução humana que dependem de outros planos de consciência. Que é esta etapa em que uma outra consciência se aproxima, nos permeia e começa a penetrar, e em seguida a alma, o ser interior do indivíduo, que desperta e aspira a consagrar-se. Então, esta identificação com uma consciência superior e este ingresso na vida consagrada, isto não é obra da personalidade consciente, isto não é obra do ego. O ego, a parte consciente, apenas decide não viver como todo mundo vive. Ela quer outra coisa. O resto, o mais importante, vem dos outros planos do indivíduo, vem dos outros níveis e, finalmente, a alma do indivíduo emerge, desperta, se exterioriza e toma parte, então, no processo. Aí, então, nós temos a vida consagrada. A vida consagrada, que é
a vida da alma aqui fora, que é aquilo que a alma tem para manifestar, aquilo que a alma tem para servir. Isto então se torna aqui fora a vida consagrada. E quando isto começa a emergir, gradualmente começam a se esvaecer, começam a se dissolver os modos de agir do indivíduo. O modo de agir e os sentimentos da gente, como a gente diz, fulano tem este jeito, né, de agir, ele tem este sentimento. Isto é resíduo da vida comum, porque uma vida consagrada não tem nenhum modo de agir próprio, não tem nenhum temperamento próprio, uma vida consagrada. Uma vida consagrada não é baseado nisto, não é baseado nas inclinações do indivíduo. Isto está aí como resíduo das fases antigas deste indivíduo. E se esta consagração, se este trabalho da alma prossegue, persiste, se isto realmente se instala, então começam gradualmente a deixar de prevalecer as inclinações, as preferências e até as aptidões do indivíduo. Porque enquanto o indivíduo tem certas aptidões, ele como personalidade se entrega a elas. Ele como personalidade não pode sequer imaginar que ele tenha outras aptidões muito maiores. Mas precisa que a alma esteja muito mais próxima, precisa que a alma já esteja fluindo mais, para não prevalecerem as aptidões do indivíduo. As formas do indivíduo fazer as coisas, mesmo bem feitas, isto não deve prevalecer, porque isto é antigo, isto é de fases anteriores do indivíduo. Então, quando esta alma começa a emergir, realmente não sobra nada. Veja que isso é um grau já mais avançado, né? Para não sobrar nada da gente, este processo já deve estar lá bem na frente. Então, teríamos que estar preparados, não? Formar um ambiente dentro de nós, no nosso interior, para começarmos a entrever este caminho. E quando esta alma começa a emergir e quando esta vida começa a ser consagrada, nós vamos conhecendo um grande poder, uma vontade muito poderosa que vem de dentro de nós e que mantém os nossos corpos, o mental, o emocional e o etérico físico, bem sintonizados com o propósito evolutivo, com o propósito da vida. Nós sentimos isto, nós sentimos uma força que não é da personalidade, que não é do ego, nós sentimos uma força que vem e que mantém o mental, o emocional e o físico sintonizados com um determinado propósito. Aí, se isto é reconhecido, então nós começamos uma outra etapa da nossa existência, na qual a nossa parte externa, a nossa parte humana, a nossa personalidade, o nosso ego, começam a colaborar com esta consciência que se instalou, com esta alma que está se manifestando. Então, aí nós vamos sentindo, vamos percebendo um outro tipo de existência. E esse novo tipo de existência, isto que nós vamos a uma certa altura conhecendo, que vai se formando nesse processo todo, então esse novo tipo de existência vai nos ocupando. Nós ficamos muito dedicados, por exemplo, à religiosidade, aquele sentido de estarmos sempre coligados com os níveis superiores. Nós vamos ficando imbuídos desta ideia e não nos esquecemos desta ligação. Vamos ficando com esta ligação sempre presente. Então essa religiosidade é algo que faz parte dessa nova existência. A outra coisa que faz parte desta nova existência é a sutilização da nossa vida. Nossa vida vai se tornando mais sutil. Nós vamos tendo um contato com a vida mais fino, mais interno, mais sutil, menos material,
menos grosseiro, menos superficial. Vamos indo ao fundo das coisas. Começamos a compreender as coisas por dentro. Não nos deixamos muito levar pelas aparências. Não nos deixamos enganar pelas atitudes de uma pessoa, porque as atitudes de uma pessoa não correspondem ao que a alma dela é, ao que a alma dela faz, ao que a alma está procurando emergir e mostrar. Então nós vamos ficando finos nesse sentido. Vamos começando a ver isto. Então ficamos muito menos vulneráveis ao temperamento dos outros. Vamos nos importando menos com a forma dos outros serem. Isto passa a não nos atingir mais, porque nós começamos a ver o outro de outra forma. Dentro de uma pessoa que age de uma forma que eu não gosto, dentro daquela pessoa eu posso ver uma qualidade que eu gostaria de ter. Uma qualidade que eu buscava ter e que ainda não tenho. E vendo naquela pessoa, eu a fico conhecendo, eu a fico vendo. Mas essas qualidades que nós ainda não despertamos em nós, nós vamos encontrar naquelas pessoas que têm que ser aceitas por nós, que nós não aceitávamos em princípio. Estávamos em conflito, em princípio, com o modo dela ser. Quando você está em conflito com algo de uma pessoa, saiba que isto é o sinal que aquela pessoa contém aquilo que você precisa conhecer para depois desenvolver em você. Para você depois ter esta habilidade, você ter esta possibilidade de ir conscientemente desenvolvendo isso em você. E isso é o que a gente chama de sutilização da vida. E outra coisa que começa a permear a nossa vida, que começa a fazer parte desta nova existência, é nós não ficarmos envolvidos com as realizações das coisas práticas. Porque as coisas práticas a gente realiza como um jogo. Qualquer envolvimento com estas coisas práticas enevoa o ser e, nesta nova existência, deve haver um despojamento disto tudo. Nesta nova existência está incluído que você desenvolva uma tarefa prática completamente liberado de envolvimento, completamente liberado de apego, de egoísmo, de formas mentais, de como as coisas devem ser. Então, esse despojamento na vida prática, principalmente esse desapego das tarefas, é isto que dá aquela desenvoltura, aquela riqueza de meios, aquele talento para você ir resolvendo certas coisas, que entra aí uma energia mágica que resolve, que evidentemente não é de você, nem sempre é de você, mas pode acontecer esta mágica de tudo fluir, de tudo acontecer, de nada ser retido nem contido, porque você estava desapegado, você estava livre deste egoísmo, destas formas de ver as coisas cristalizadas, estas formas mentais de ver as coisas. Porque diante daquilo que é verdade, diante daquilo que é verdadeiro e que é real, a nossa mente não reage bem. A nossa mente vem da ignorância. Então, quando começa a surgir a verdade, quando começa a surgir esta emanação da consciência única, a mente humana é a primeira que reage. A mente humana é a primeira a dizer que não é assim. Então tem uma pessoa ali sendo verdadeira, espontânea, real, sadia, e a minha mente diz: não, não é assim. Porque não é assim que eu faço, não é assim que eu sou, não é assim que eu acho. Então a mente é algo que realmente precisa ser transformado. E a mente é transformada pela emanação desta verdade, que não é nenhuma teoria esta verdade. Esta verdade é uma consciência única, esta verdade é uma essência da vida que não se compreende com a mente, que emana da própria vida.
E a mente, se ficar atenta a isto, ela vai sendo curada dos seus esquemas, ela vai sendo curada das suas formas de ser. Nós temos hoje o pensamento do dia, que é muito adequado. O pensamento do dia é o seguinte: duvida da tua mente se quiseres, mas não duvides de que Deus te conduz. Duvida da tua mente se quiseres, mas não duvides de que Deus te conduz.